Boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui na equipe do Hospital Horto, aqui em São José dos Campos, participando desse webinar, tanto presencial, com grandes amigos, como também online. Peço desculpas um pouco do horário, tivemos alguns acertos a serem feitos aqui em relação à transmissão, para melhorar a qualidade das pessoas que estão à distância assistindo. Eu sou o Maurício de Paiva Rafael, eu sou médico ortopedista de São Paulo, faço parte do Instituto Nayon, que eu já vou apresentar a vocês. E hoje vim trazer para vocês um pouco das novas evidências no tratamento das lesões tendinosas que eu venho fazendo na minha prática. Eu sou especialista em cirurgia de ombro e cotovelo, me dedico praticamente 100% à área e vou falar um pouquinho do que a gente vem tentando fazer de novo para melhorar o atendimento dos nossos doentes. Queria novamente agradecer ao Hospital Horto pelo convite, em nome do Dr. Célio, Dr. Elvio, Dr. Olavo, Dr. Luiz e o Dr. Cristiano. É um prazer imenso encontrar o Dr. Cristiano aqui, que é um colega meu da minha formação, nós temos residência juntos, apesar de eu parecer bem mais novo que ele. E eu quero agradecer o Paulo, da Biolab, também, por proporcionar essa parceria e esse convite. Gostaria também de apresentar o nosso grupo de cirurgia de ombro e cotovelo do Instituto Nayon, que é chefiado pelo Dr. José Carlos Garcia, um instituto privado em São Paulo que busca a excelência no treinamento e no atendimento nas patologias de ombro e cotovelo, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. No meu conflito de interesse, eu sou um médico convidado tanto pelo Hospital Horto quanto pela Biolab, mas 100% da minha apresentação aqui diz respeito ao que eu acredito e faço na minha parte clínica. Então, eu vou falar um pouquinho, vou dividir um pouquinho a apresentação hoje em algumas partes. Primeiro, eu vou falar um pouco geral do ácido hialurônico. Depois, eu vou me ater às duas doenças mais comuns do ombro e cotovelo, que é a patologia da epicondilite lateral no cotovelo e a patologia inflamatória do manguito rotador. Então, eu vou passar, vocês já tiveram uma apresentação feita em relação ao ácido hialurônico, mas o que eu vou lembrar para vocês é um pouco da importância que o ácido hialurônico tem no nosso tecido conjuntivo de uma maneira geral. Então, o que é o ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é um biopolímero formado por dois tipos de proteoglicanos. Quer dizer, quando a gente fala isso um pouco por ortopedia, a gente tem um pouco de dificuldade para entender isso, porque isso faz parte um pouco mais da bioquímica da nossa formação tecidual. Mas para você entender um pouco, esses dois proteoglicanos, o ácido glucurônico e o acetilglucosamina, eles fazem parte de 100% dos nossos tecidos, tanto conjuntivo, quanto estruturais, quanto os tecidos de lubrificação. Então, ele tem uma grande importância, porque essa proteína, essa glicoproteína, ela faz uma adesão e uma coesão do nosso tecido conjuntivo, e ela está mais presente ou menos presente, depende do tipo de tecido que a gente tem. Então, a ação do ácido hialurônico é uma ação muito ampla. Então, esse slide, na verdade, é um slide muito escrito, muita coisa, mas, basicamente, por ortopedia, o que interessa para a gente? O ácido hialurônico, ele tem uma função estrutural, em que ele recebe um pouco de choque, ele melhora o choque que as articulações podem ter numa formação viscoelástica melhor dos líquidos sinoviais, e ele é um agregador do colágeno, um estimulante do colágeno nos tecidos moles, principalmente na ortopedia, nos tendões e ligamentos. O que a gente muda um pouquinho de entender um pouco a produção dessa glicoproteína? Que a produção da glicoproteína é feita em praticamente todas as células. Temos células que temos esse núcleo de formação na membrana plasmática celular em maior quantidade, e nós temos células que têm menor quantidade. Então, as células que promovem uma agregação maior, células musculares, tendinosas e células ósseas, ele tem uma produção muito grande desse tipo de polímero, desse tipo de glucoproteína. E você faz a cadeia do ácido hialurônico de acordo com a junção dessas duas glicoproteínas que se formam, fazendo uma cadeia ou maior ou uma cadeia menor. Isso tem uma grande importância na parte médica, por quê? Quando a gente pega a parte médica, praticamente todas as especialidades de hoje, elas estudam o ácido hialurônico na sua prática clínica. Já ouvimos falar muito do ácido hialurônico em relação à dermatologia, melhorando o colágeno estrutural da pele, infiltrações, como aqueles preenchimentos labiais e preenchimentos da face, mudando a configuração facial dos pacientes. Porém, o amplo espectro do ácido hialurônico fez ele sendo utilizado também na oftalmologia, muito estimulado agora na ortopedia, a reumatologia, a otorrino, a urologia, e inclusive tem se feito alguns estudos dizendo se ele tem alguma participação nos tratamentos ou coadjuvantes nos tratamentos de algum tipo de tumor. O que é importante é como a gente consegue produzir esse ácido hialurônico. Então, isso tem uma influência muito grande no resultado que você vai ter.
Então, o ácido hialurônico ele tem duas formas básicas de produção. Uma é quando você pega tecidos conjuntivos animais e tritura e você faz uma filtragem desse tecido conjuntivo, normalmente feito através de crista de galos e galinhas, onde você tem um material que é purificado depois e que é transformado no ácido hialurônico biocompatível. E você tem a formação da fermentação das bactérias. A fermentação da bactéria você faz o quê? Você não mata essa bactéria, você estimula a formação dela na membrana citoplasmática e você faz com que você tenha um produto mais biocompatível sem a presença de células nocivas ou células estranhas para o organismo. Isso mais para frente eu vou explicar qual é a importância disso no resultado, tanto a curto prazo quanto a médio prazo dos seus pacientes. Então, quando a gente vai fazer, a gente falou um pouquinho das cadeias do ácido hialurônico. Então, a formação da cadeia do ácido hialurônico feito na pele, ele forma um ácido hialurônico de diversos pesos moleculares. Quanto maior a integração das glucoproteínas, maior o peso molecular. E quanto menor a integração das glucoproteínas, menor o seu peso molecular. Isso tem uma importância direta no seu tratamento. Quando você tem um peso molecular maior, a viscoelasticidade desse ácido hialurônico, ela se dedica muito mais às articulações, onde propriedades mecânicas desse ácido hialurônico são muito bem-vindas no tratamento das osteoartrites. E quando você tem os menores pesos moleculares, você promove um ácido hialurônico que é mais facilmente absorvido pelo tecido conjuntivo. Então, ele cria um estímulo de cicatrização e estímulo da agregação e formação do colágeno, importante nos tratamentos das lesões tendinosas e ligamentares. Então, quando a gente vai falar um pouquinho dessa biocompatibilidade, a gente entra um pouco no Sportvis. O Sportvis é um ácido hialurônico biocompatível, principalmente com tecidos moles. Por quê? Ele tem uma porcentagem do ácido hialurônico de baixo peso molecular que estimula a sua absorção e facilitando o tratamento das doenças dessa região. Então, ele é biocompatível e essa tecnologia de produção e de peso molecular na porcentagem baixo peso molecular e alto peso molecular, ele é exclusivo desse medicamento. Então, falar um pouquinho da produção que o ácido hialurônico do Sportvis é feito. Então, ele é produzido através do estímulo das membranas do Streptococcus equi, que é uma bactéria. Então, você estimula a membrana citoplasmática dessa bactéria a produzir na sua periferia o ácido hialurônico e você faz com que a separação desse ácido hialurônico e a manutenção dessa bactéria mantenha um estímulo constante de produção, tendo um filtrado da sua parte mais pura, não tendo células ou resquícios celulares na sua produção. E isso fez a tecnologia envolvida nisso é o STABA, que é o Soft Tissue Adaptive Biocompatibility Hyaluronic Acid. Esse STABA, ele é uma marca registrada de produção da própria Biolab e ele é comercializado em vários lugares no mundo, tendo alguns nomes um pouco diferentes. Então, o que você faz? Como é que você produz isso? Você tem a bactéria, você faz constantemente o estímulo dessas bactérias com um tipo de glicose que ela é estéril, então ela não traz impurezas para essa bactéria. Você faz um estímulo da sua membrana citoplasmática a agregar mais glicoproteínas, pois essa glicose ela estimula com que a célula produza essas glicoproteínas, e você depois filtra essas glicoproteínas que estão na periferia da célula, mantendo a célula viva. Então não ocorre morte celular. Consequentemente, você separa na filtragem, nessa ultrafiltragem, você separa o STABA, o ácido hialurônico, você separa das células. Então, o que isso traz de benefício em relação ao que a gente tem no mercado? É que quando você tem a presença de resquícios celulares, você cria processo inflamatório. Então, quando você faz o ácido hialurônico que vem de origem animal, ele causa dor na sua infiltração pós-realização, porque isso cria corpo estranho das células remanescentes. Isso faz com que esse processo inflamatório cronicamente perca a função do ácido hialurônico a longo prazo. Quando você faz um estímulo somente com ácido hialurônico sem essa celularidade, você faz a aplicação de uma substância mais pura, que consequentemente tem menos dor pós-aplicação e um resultado mais confiável a longo prazo. Então, aqui novamente falando dessa ultrafiltragem. Então, essa filtragem é feita constantemente porque o estímulo e a filtragem elas não param. Então, os mesmos Streptococcus equis, eles produzem constantemente esse ácido hialurônico, permitindo uma produção em alta escala.
Então, o Staba ele é produzido, ele é o único ácido hialurônico para tratamento de lesões ligamentares e tendinosas que você promove uma aplicação periarticular. Outros ácidos hialurônicos começam a tentar fazer tecnologias diferentes, mas a primeira tecnologia e mais confiável é a tecnologia desse sistema. O composto do ácido hialurônico ele é biocompatível desse do SportVis, justamente para tecidos moles, e o processo de fabricação ele é patenteado, então não existe cópia dessa fabricação. A técnica de ultrafiltragem ela é exclusiva do Staba da Biolab. E esse ácido hialurônico ele faz o quê? Então ele promove uma cadeia, o que ele faz? Nos tecidos moles, ele promove uma melhora da cicatrização, ele modula a cicatrização de lesões. Ele diminui a formação de um colágeno desordenado, então ele melhora a qualidade da cicatrização, consequentemente melhora a qualidade do tecido cicatricial, fazendo com que o tecido se aproxime o máximo possível do seu sítio local, não tendo alterações funcionais físicas entre a cicatriz e o tecido local. Ele também promove uma lubrificação. Processos inflamatórios onde o tendão ele incha, você promove nesse peritendão um atrito provocado por um aumento de líquido. Então, a lubrificação do ácido hialurônico também diminui esse atrito, consequentemente diminui a agressão do tendão e diminui o processo inflamatório. E ele também age como uma grande cola, ele promove a adesão do colágeno e o estímulo do melhor colágeno. Então, isso faz com que você tenha uma cicatriz desordenada quando você não usa e você ordena, melhora a qualidade cicatricial e o tratamento inflamatório também. Então, aqui é um trabalho que foi feito em 2018, né? Esse trabalho é uma revisão sistemática onde foi feito uma avaliação de tratamento das tendinopatias pelo ácido hialurônico, então é uma coisa extremamente geral, né? E ele mostra que a viscosuplementação, o uso com o ácido hialurônico, ele é pouco invasivo e pode ser feito uma primeira escolha de tratamento nos quadros mais crônicos. E claro que esse trabalho tem um grande viés, porque afinal de contas, como é que você compara várias formas de tendinopatia? Cada tendão tem uma biomecânica, uma etiologia diferente. Então essa talvez é a grande crítica do trabalho. Mas ele mostra que, mesmo quando você compara maçãs com bananas, ele tem atuação em todos os tipos de tendinopatias, positivamente falando. Então, agora eu falei um pouco do geral do ácido hialurônico, né? Então, de bater um pouco geral, eu não quero me estender muito mais, porque isso realmente é um tema que a gente possa falar durante horas e horas. Então, eu vou falar um pouquinho das patologias em questão, que é a epicondilite lateral e a síndrome inflamatória do manguito rotador. Então, falando um pouquinho da epidemiologia da epicondilite lateral, ela vem se tornando cada vez mais comum. Trabalho falam em 3% da população adulta, trabalho já falam em 5% da população adulta, né? Hoje, somente em torno de 5 a 7, no máximo 10% são praticantes do tênis, então já não é uma patologia diretamente ligada ao tênis, mas sim ligada ao movimento repetitivo e à extensão do punho, principalmente no trabalho de esforço e no trabalho repetitivo. Então, as funções administrativas hoje, elas lideram o quadro de dor na região lateral do cotovelo. Ele tem um pico de incidência que varia entre 45 e 54 anos de idade. Por isso, como é um trabalho que não é mais um trabalho tão braçal do tênis, mas um trabalho funcional da atividade laboral, ele afeta muito mais não atletas. O braço dominante, predominantemente, ele é mais comum, e ele pode ocorrer, inclusive, em outros esportes, na musculação, no crossfit, ele também começa a aparecer bastante alterações na dor lateral do cotovelo. Quando a gente fala na epicondilite lateral, a epicondilite ela representa uma anatomia muito descritiva. Então, apesar de todos os extensores se originarem da região lateral do cotovelo, um dos extensores é mais comumente acometido, que é o extensor radial do carpo. Ele normalmente está mais profundo do comum dos dedos e do lateral do carpo, tem o central do carpo e lateral do carpo, então ele é um tendão mais profundo, ele não é um tendão tão superficial que tem essa doença, mas toda a região do epicôndilo pode ser acometida, tanto quando você faz o exame do teu paciente, existe uma variabilidade de sintomas e de localização da dor. O diagnóstico normalmente é um diagnóstico clínico da epicondilite, então quando você faz os testes específicos para epicondilite, a sensibilidade, a especificidade desses testes, você tem que fazer mais de um teste para você ter uma noção se se trata de uma epicondilite lateral ou para criar métodos diferenciais dessa dor lateral do cotovelo, e normalmente ele leva a uma incapacidade funcional, tanto laboral quanto de atividade física e mesmo das coisas da atividade da vida diária.
O raio-x normalmente traz muito pouca alteração na epicondilite lateral. A ultrassonografia é um bom método de exame para avaliação local, se existe ou não solução de continuidade ou pequenas lesões, ou mesmo um aumento da espessura dos tendões laterais. Porém, a ressonância magnética, ela te traz mais informações, principalmente quando você tenta fazer o diagnóstico diferencial das patologias. A ressonância ela é essencial para o diagnóstico da epicondilite lateral? Não. Mas, normalmente, ele é um excelente exame complementar quando o paciente demora no seu tratamento, tem uma evolução difícil, ou quando você tem alguma dúvida se o diagnóstico da epicondilite lateral está correto. Quando a gente fala de tratamento, eu não vim aqui simplesmente jogar os tratamentos que são feitos convencionais no lixo. Eu acho que o uso do ácido hialurônico ele é um coadjuvante, ele participa no tratamento. Então, o tratamento conservador, com repouso, a diminuição ou a modificação das atividades esportivas e laborais, mudando a biomecânica do seu trabalho ou do seu gesto esportivo, principalmente no backhand do tênis, você tem um pouco de modificação, e o uso de bandagens compressivas no braço também auxiliam no tratamento. Outras opções de tratamento, você pode fazer coadjuvante somente no começo, o uso do anti-inflamatório não esteroidal. As infiltrações do corticoide, elas melhoram muito rápido a epicondilite, mas sabe-se que a longo prazo ela acaba degradando o tecido do colágeno, então se você tiver que repetir essas infiltrações, normalmente ela pode trazer uma tendência de lesão dessa região do epicôndilo lateral. E a gente tem o plasma rico em plaquetas aí, que ele vem como sendo um outro coadjuvante de tratamento, mas a gente precisa padronizar o PRP. A medicina regenerativa está vindo muito forte, e o ácido hialurônico ele também faz parte junto da medicina regenerativa para facilitar com que a biologia que você está estimulando também possa ter uma função melhor. O que eu gosto de ressaltar é sempre quando você faz infiltrações superficiais com corticoide, esses dois casos são casos meus. Então, na primeira foto é um cotovelo onde eu fiz uma infiltração com corticoide numa bursite olecraniana, em que desenvolveu essa alteração da coloração da pele, essa hipocromatose da pele, e o outro é de uma epicondilite lateral, onde também desenvolveu essa alteração de coloração da pele, e isso é complicado porque nem sempre volta totalmente quando você faz um tratamento dermatológico. Então, quando você vai usar o corticoide, não deixa de avisar o teu doente das possibilidades dessa alteração superficial também. É raro, mas ela pode acontecer. Pensando um pouquinho na fisiopatologia da epicondilite lateral, ela não é somente uma doença inflamatória, mas ela é uma doença de caráter misto, onde ela tem um componente mecânico que faz você ter um estímulo de tração e de função, tração e contratração na origem dos extensores. Isso faz com que você leva a microlesões que causam uma reação inflamatória, que leva ao dano tecidual e que depois se regeneram. Então, normalmente, a epicondilite lateral ela passa por fases, e esses 3 estágios da fisiopatologia, eles normalmente levam de 4 a 6 meses para você resolver. Então, o tratamento da epicondilite lateral, para você ter uma resolução, ela nunca é rápida. Você tem que avisar o seu doente que o tratamento da epicondilite lateral é uma patologia que ela pode demorar para ter resultados. Ela tem uma melhora muito rápido, mas ela não sentir mais dor em nenhuma atividade laboral, esportiva e da vida diária demora. E aí que o ácido hialurônico ele entra como sendo um coadjuvante nesse tratamento. Então, esse aqui é um trabalho muito legal que tenta entender um pouquinho esses fatores biológicos. Então, lembrando que você tem os mecanismos intrínsecos de tração e contratração desses tendões em relação à sua origem e os intrínsecos que levam depois a quadros inflamatórios. E aí a gente vai estudar um pouquinho, será que o ácido hialurônico ele funciona bem no tratamento desses doentes? Então, esse aqui é um trabalho, um controle que é feito com tenistas, isso foi feito com praticantes amadores de tênis que jogavam tênis pelo menos 3 vezes na semana, tá? E que tinham uma dor sintomática de mais de 3 meses, entendeu? E esse estudo é um estudo muito legal que reuniu 331 atletas de tênis. Eles foram divididos em 2 grupos, um grupo placebo e um grupo com utilização do ácido hialurônico, do Sportvis, tá? Foram feitas infiltrações periarticulares, às cegas, não guiadas por ultrassom, tá? Não foi permitido o uso de anti-inflamatório, o que foi associado é que alguns pacientes tomavam medicação do AS por problemas cardíacos. Então, nesses casos, esse paciente não deixou de tomar a medicação cardiológica, porque, afinal de contas, o cotovelo pode continuar doente, mas é bom o doente continuar vivo.
Então, não se teve interrupção das medicações que eles já tomavam. E aí foi feita uma avaliação das aplicações. Então, foram feitas a avaliação com 7 dias após a terceira aplicação, 14 dias após, 30, 90 e 356 dias, totalizando quase um ano de acompanhamento desses pacientes. E o que foi avaliado desses pacientes? Mensuração da dor, tá? Teste de avaliação funcional da força do punho. Então, você pegava, você fazia um repouso, tentava a primeira extensão do punho, era avaliado. Depois se fazia força repetitiva com o punho de extensão, depois era avaliado a dor, e era feita uma contra-resistência de força máxima do punho. E aí também era feita uma avaliação global do seu paciente, se ele tinha melhorado a sua atividade diária ou não. E o quanto tempo ele voltou a jogar tênis sem dor. Então, esse trabalho foi bem legal, porque ele não teve nenhum evento adverso grave. O que tiveram, alguns pacientes tiveram dor na infiltração, isso é normal. Se você cria um espaço, você faz uma infiltração, você pode gerar dor. Então, o engraçado é que tiver mais dor com os pacientes que não usaram o ácido hialurônico do que os pacientes que usaram o ácido hialurônico. E o que ele mostra nessa tabela é que houve uma melhora da dor importante quando você compara os dois grupos. Então, o paciente que fez o uso do Sportviz, ele teve uma recuperação muito mais rápida em relação à dor, tanto no repouso quanto após a extensão forçada do punho. Houve uma melhora da força quando comparado ao seu lado ipsilateral e comparado ao grupo placebo, tá? E isso se persistiu nesse um ano, quer dizer, mesmo ao final de um ano, quem fez uso do Sportviz teve resultados melhores. Então, o que esse trabalho conclui é que existe estatisticamente significativa melhora com o uso do Sportviz junto ao tratamento da epicondilite lateral. É feita uma avaliação global desse doente. Então, nenhum paciente tinha uma grande lesão do cotovelo e os pacientes tiveram uma satisfação estatisticamente positiva quando comparado os dois grupos. Então, aqui concluindo, melhora significativamente da dor, tanto em repouso quanto na força. A persistência, isso manteve com um ano de tratamento, essa pequena diferenciação. O retorno mais rápido à atividade esportiva e houve, quando você tem uma força, ganhou-se força mais rápido que fez uso do ácido hialurônico. Outro trabalho também, que é uma revisão sistemática da epicondilite lateral, e aqui existe uma crítica, porque é um trabalho muito heterogêneo, ele faz uma comparação com o uso de corticoide, de toxina botulínica. Ele é um trabalho muito heterogêneo, mas mesmo pegando grupos heterogêneos de trabalho, mostrando que o uso do ácido hialurônico do Sportviz, a curto, médio e longo prazo, se mostram melhores do que o uso do corticoide e da toxina botulínica. E aí a gente vai falar um pouquinho das injeções, das formas de aplicação. Então, se você for pegar na literatura, se você for pegar na literatura, existem várias maneiras onde você pode fazer essas infiltrações periarticulares. Tem lugares que fazem para você fazer junto ao epicôndilo, um pouco mais anterior, um pouco mais posterior, fazer em leque. E esse trabalho mostra que, se você fizer vários pontos da aplicação ou espalhar esse ácido hialurônico, você tem uma tendência a ter resultados melhores. Outro trabalho mostrando que a infiltração periarticular do ácido hialurônico mostrou extremamente seguro quando se pensa em complicações como dores, infecções, e mostra que no Male Elbow Performance Score, o MAPS, resultados positivos de diminuição de dor mais rápido e aumento da sua função esportiva e laboral mais rápido. Então, isso aqui eu trago um slide que eu falo um pouco da minha experiência em fazer as infiltrações com o Sportviz de maneira não guiada, de maneira cegas. Então, normalmente eu palpo o epicôndilo lateral, eu venho mais ou menos de meio centímetro a 1 centímetro, bem onde a região do paciente ele tem dor. Eu tento a infiltrar 45 graus em direção ao epicôndilo agulha, torno ela perpendicular à pele, vou até perto onde eu sinto uma resistência, que estou próximo ao tendão, injeto 1/3 da ampola. Recuo, vou para a dorsal, faço um leque anterior de mais ou menos um outro terço, e depois, no mesmo orifício, eu ponho essa agulha para anterior e vou para dorsal, para posterior, e faço a aplicação desse outro 1/3. Eu tento espalhar o ácido hialurônico em toda a região do epicôndilo, concentrando bem o início onde o paciente relata dor. Então, essa é uma forma que eu tenho segurança, uma forma comum que eu uso as infiltrações.
Porém, quando você pensa no ácido hialurônico e outras substâncias da Biolab, você pode fazer uso de outros métodos de infiltração, de outras formas de ácido hialurônico. Nesse caso, por exemplo, o Reniavis, ele pode ser usado, que é uma infiltração mais articular. Então, você pode também fazer infiltrações no cotovelo, na região articular. Eu faço artroscopia de cotovelo, a gente tem uma região chamada o soft spot, né, a região mais central do cotovelo, que é feito entre a cabeça do rádio, o epicôndilo lateral e a ponta do olecro. Então, assim, você sabe que você está na articulação e você pode fazer uso nas osteoartrites e artroses relacionadas ao cotovelo. Pacientes com artrose pós-traumática ou pacientes com doença reumatológica também. Falei um pouquinho do cotovelo, falar um pouquinho da tendinopatia do manguito rotador, né? Então, vou lembrar um pouquinho do processo inflamatório. Então, o manguito rotador é um conjunto de 4 tendões que fazem o invólucro da cabeça humeral, vindos de origem escapular. Tem uma função motora e estabilizadora. A motora permite esse grande arco de movimento que nós temos no ombro, e a estabilizadora dinâmica para manter a articulação no lugar. As tendinopatias do manguito rotador foram descritas a primeira vez no final do século XIX por Dr. Morrow, mas foi difundida e muito discutida pelo Dr. Charles Neer no final da década de 70, onde foi feito essa nomenclatura da tendinopatia do manguito rotador, que é uma síndrome dolorosa do ombro de natureza microtraumática e degenerativa, que pode ser acompanhado ou não de perda de força e caracteriza-se por um processo inflamatório dos tendões do manguito. Esse processo ele pode ter relação com lesões parciais ou não desse tendão, lesões totais, e acometem um ou mais tendões, esses 4 tendões. É claro que isso depende dessa fase clínica, onde o Dr. Charles Neer depois fez a descrição. E o tendão do músculo supraespinhal, que participa na elevação do braço, é o local mais comum e tido pelo Dr. Charles Neer como o início da doença em praticamente todos os casos. E aí você entender um pouco da etiologia, né? Então a literatura hoje ela é muito ampla em relação ao que causa tendinopatia, mas ela não fecha o que causa tendinopatia. Então, primeiro foi descrito por Dr. Bigliani na década de 80 em relação à curvatura do acrômio, fazendo com que a tendinopatia do manguito tivesse um caráter muito mais mecânico do que biológico e degenerativo. Outro médico que falou bastante das propriedades mecânicas e de causas mecânicas é o Dr. Snyder, onde ele fala não somente da curva do acrômio, mas o tamanho do acrômio, se isso permite uma compressão mais lateral. Outra etiologia que é descrita na literatura é a presença do os acromiale. O os acromiale é uma não fusão de um ou mais núcleos de ossificação da região do acrômio, que permite que quando você faça uma contração do deltoide, o acrômio tenha movimento. E isso é tido como uma causa mecânica de trauma do manguito rotador. E mais recentemente, o Dr. Christian Gerber fala do ângulo crítico do ombro, que é uma linha que pega a linha da glenoide, pegando da parte superior à parte inferior da glenoide, e da parte inferior da glenoide a parte mais lateral desse acrômio. Então, ele também descreve caráteres mecânicos da doença do manguito rotador, dizendo que, quando o acrômio é muito grande, o ângulo crítico é muito grande, o paciente tem uma tendência a ter patologia do manguito rotador. E quando o acrômio é muito curto, o ombro, teoricamente, teria um movimento de escape superior maior, e isso tende a ter mais patologias degenerativas articulares do tendão. Mas, mesmo assim, quando você vai tratar a patologia do manguito rotador, que é a minha coisa no meu dia a dia, ela não é muito redonda dessa maneira. Então, você tem pacientes que a caráter mecânico ele tem uma certa influência, principalmente nos testes físicos que você faz e nas características dos exames complementares que você observa relacionado ao tendão, e você tem pacientes que não tem por que ter o caráter mecânico. Então, a gente vem discutindo isso muito na literatura, se a patologia do manguito rotador não é multifatorial, onde você tem uma predominância mais de um lado e do outro. O que a gente nota é, quanto mais idoso, quanto mais tempo passa, mais você observa a doença do manguito rotador nos pacientes. Dr. Charles Neer fez a descrição desse algoritmo, dessa classificação de 3 tipos, onde ele descreve uma classificação inicialmente de um processo inflamatório, depois ele descreve um processo inflamatório mais agudo, criando uma peritendinite ou levando a processos inflamatórios que levam a lesões parciais, e depois o tipo 3, quando você tem uma lesão completa do manguito rotador. Claro que se a gente for começar a discutir
também as classificações, a gente também tem um dia inteiro de discussão da patologia do manguito rotador. Quando a gente pensa em tratar esse quadro inflamatório, não esqueça também o tratamento convencional, com uso de medicação, modificação laboral e esportiva, o uso do anti-inflamatório, o uso das infiltrações de corticoide com aquela parcimônia que eu já expliquei em relação ao uso no cotovelo, e o plasma rico em plaquetas. Tem trabalhos que se mostram positivos e tem trabalho que não modifica o curso da doença. Então, a medicina regenerativa, nesse caso, ele tem que se estudar, ou tem que se concentrar um pouco mais como a gente pode fazer com que isso seja utilizado de uma maneira padronizada, porque existe uma modificação muito grande do padrão do uso dos concentrados ricos em plaquetas. Mas também na medicina regenerativa, o ácido hialurônico ele é um grande participante. E aí nós vamos tentar entender, será que o ácido hialurônico ele tem diferença na patologia do manguito rotador? E aí você já começa a descobrir uma vasta literatura que fala que sim. Então esse trabalho, publicado em 2013, ele fez a aplicação do ácido hialurônico em 4 tipos de doença do manguito rotador. Então, numa doença onde tinha somente uma peritendinite ou uma tendinopatia, que ele chamava de grau 1, nos pacientes com lesões parciais do manguito rotador, que ele chamava de grau 2, nos pacientes com lesão completa do manguito rotador, que ele chamava de grau 3, e nos pacientes que tiveram artropatia provocada por lesão do manguito, que ele chamava de grau 4. E esse trabalho mostra que no grau 1 e grau 2 e no grau 4, o paciente se beneficiou muito em relação à dor e melhora da sua função diária com o uso de ácido hialurônico. Ele não mostrou diferença do curso da doença no grau 3, onde a cirurgia em si fazia grande diferença no tratamento. Mais um trabalho, um estudo multicêntrico que foi feito do uso do ácido hialurônico nas infiltrações subacromial, mostrando que sim, esse trabalho é um trabalho de 2017, mostrando que sim, o ácido hialurônico ele faz com que o paciente melhore a dor e volte à atividade esportiva que ele tinha antes de ter a doença do manguito rotador. Esse trabalho ele fala exclusivamente das tendinopatias do supraespinhal. Então, na doença mais comum da tendinopatia do manguito, ele vai atrás do tendão e ele tira os pacientes que tinham lesões parciais ou lesões totais. Então, ele mostrava que existe uma eficácia no uso do ácido hialurônico. E alguns trabalhos começam a demonstrar um pouco de surpresa. Esse trabalho é um trabalho feito em ratos, onde foi realizada uma lesão do manguito rotador e foi feito o reparo desse manguito. Então, quando você compara o grupo em que não usou o ácido hialurônico, o grupo que usou o ácido hialurônico, esse trabalho traz para a gente de que o uso do ácido hialurônico ele teve uma participação importante em acelerar esse processo cicatricial do manguito nessas cobaias realizadas. Outro trabalho também feito em coelhos mostra que também acelerou e melhorou a qualidade da cicatrização do tendão no osso com o uso do ácido hialurônico em vivo nessas cobaias. E esse outro trabalho feito em ratos mostra comparativamente que não somente a qualidade, mas a cicatrização é mais presente no uso de ácido hialurônico quando você compara com o uso de corticoide. Quando você pensa na infiltração do ombro, é muito difícil você falar, faça a infiltração do ombro em tal lugar ou em tal lugar, por quê? Isso é muito da preferência individual. Lembra-se que a gente tem uma zona de segurança que a gente pode infiltrar, tanto o espaço subacromial quanto articular. Então você pode fazer ela posterior, pode fazer lateral, pode fazer anterior. Eu gosto de fazer as infiltrações pela parte posterolateral, onde eu entro, palpo o ângulo posterior do acrômio, faço 1,5 centímetros abaixo dele e vou por baixo do acrômio, eu entro com minha agulha totalmente no espaço subacromial, aplico metade do SportVis, retorno com a minha agulha e levo ela um pouco mais para a seringa para lateral, mas a agulha para medial e faço a aplicação da outra metade. Isso é a maneira como eu faço as aplicações às cegas da infiltração do ácido hialurônico subacromial. Mas lembrando que a utilização do SportVis no ombro, ele é amplo. Você pode fazer nas tendinopatias do cabo longo do bíceps, você pode fazer nas tendinopatias do tendão peitoral, você pode fazer no espaço subacromial, você pode fazer na articulação acrômio-clavicular e você pode fazer as infiltrações articulares também com o uso dessa medicação. O que você tem que conhecer é um pouco da anatomia e conhecendo a anatomia você sabe quais portais e quais regiões você pode fazer essa aplicação. E o que eu trago de novo, que talvez não seja mais tão novo, mas é que é uma novidade da minha parte clínica, é que hoje eu não acho mais que o ácido hialurônico
tenha também um resultado sozinho. Eu tive uma melhora dos meus quadros quando eu agreguei o ultrassom na minha vida de consultório. Então, esse foi o primeiro ultrassom que eu tive ele durante 6 meses. É um ultrassom Wi-Fi da Clarius, ligado no iPad. E o que eu uso hoje, eu faço acompanhamento dos meus pós-operatórios de manguito rotador, ou de tendinopatias do bíceps, ou de bíceps distal no cotovelo, ou de lesões do peitoral. Eu faço acompanhamento da evolução inflamatória e cicatricial com o uso do ultrassom no meu consultório. E eu trouxe isso também para o uso das infiltrações. Então, isso aqui é um aparelho meu novo, é o Butterfly, é um aparelho que ele é cabeado. As imagens do cabo, realmente, elas são muito diferentes ainda das imagens Wi-Fi. E a gente tem um iPad de uma melhor resolução. E hoje eu faço minhas infiltrações hoje 100% guiadas por ultrassom, onde eu ponho o paciente sentado, apoio o meu iPad na minha maca, e aqui eu consigo ter uma visão, aqui está o osso, aqui está o tendão, eu consigo ter uma visão da onde minha agulha está. Então, o que isso promove? Aqui nós temos uma infiltração no tendão do supraespinhal. Essa é uma infiltração minha antiga, utilizando o ultrassom da Clarius. Então, aqui a gente vê a agulha chegando. Eu faço a infiltração com o anestésico, bem peritendinoso. Existe uma dúvida de você fazer intratendíneo ou peritendíneo. Eu acho que as fibras do tendão elas são muito juntas, então você fazer intratendíneo você fere o tendão. Então, eu faço uma aplicação peritendinosa, eu tenho a preferência em fazer isso, e aí você consegue ver bem a agulha. Eu estou trocando a seringa, eu mantenho a agulha colocada, eu não troco a agulha, eu estou simplesmente colocando a seringa agora do ácido hialurônico, do Sportvis, e aí novamente nós vamos ver a agulha, eu levo essa agulha, a pontinha dela bem peritendinosa, e aí a gente consegue fazer a infiltração e você consegue ver que você está justamente no espaço bursal. Você cria um espaço peritendinoso, então aqui você consegue ver a ponta da agulha chegando bem perto do tendão, e aí quando você começa a fazer a aplicação, você vê esse ácido hialurônico dilatando, chegando na parte tanto mais anterior, quanto na parte mais lateral também do tendão. O que isso me traz? Me traz segurança de que eu literalmente estou infiltrando na área onde eu quero. E eu, desde que comecei a fazer isso, eu tive uma melhora dos resultados clínicos dos meus pacientes. No cotovelo, é exatamente a mesma coisa. Eu uso o braço apoiado na minha marca, é o mesmo aparelho de ultrassom, a mesma posição do iPad, do tablet, e a aplicação do ultrassom guiado. O que eu faço é a mesma coisa. Tá aqui você vê a agulha chegando, aqui está o epicôndilo, a agulha chega a peritendão, e você não vê aonde vai entrar o ácido hialurônico peritendinoso. Você não cria esse espaço tão grande quando você vê no manguito, porque ali tem uma parte que é a bursa, que dilata muito. Mas aqui você vê que já existe um espalhar do líquido junto ao epicôndilo, e aqui mais distal está a cabeça do rádio. Então você tem uma visão muito legal quando você faz a aplicação. Esse vídeo é um vídeo do nosso grupo. Ele é o Dr. Hilton Lutfi, ele faz parte do Instituto Nayon. Tá? Esse é um vídeo institucional que a gente tem para treinamento dos residentes à utilização do ultrassom. E quem faz o ultrassom é o Dr. Matheus. O Matheus foi um residente nosso do grupo, é um R4 de ombro e cotovelo do grupo. O Dr. Matheus ele tem uma especialidade, ele fez ultrassom também como técnica. Eu também fiz curso de ultrassom, mas o Dr. Matheus ele fez há muito tempo. Esse caso em questão é uma paciente que tem uma lesão parcial do manguito rotador, a gente vê na inserção, e o Dr. Matheus vai fazer uma aplicação intratendínea nesse caso, tentando fazer com que o ácido hialurônico preencha essa lesão e estimule a cicatrização. O que tem de diferente no que eu faço é que, como eu faço o peritendinoso, o paciente normalmente ele tem uma dor muito menor na aplicação. Se vocês olharem aqui no vídeo, agora eu dei uma escondida no rosto, mas quando você entra no tendão, a paciente ela pisca com o olho só assim, então você sabe que essa aplicação ela acaba sendo mais dolorosa. Não existe trabalho que fala qual aplicação ela é melhor, se peritendinosa ou intratendínea. As duas têm resultados satisfatórios nos tratamentos das patologias. Acredita-se que na doença que existe uma alteração mecânica, uma falha desse tendão, as aplicações nessa região podem estimular melhor a cicatrização. Então, pode ver que a paciente agora baixou um pouquinho a cabeça, porque justamente fez a infiltração e o preenchimento dessa região mais escura com o ácido hialurônico. Da mesma maneira, nós vamos mostrar uma outra aplicação, também guiada por ultrassom, falando em relação ao uso no cotovelo. Então,
o que é importante de conhecer o ultrassom é que existem propriedades físicas do ultrassom em que você tem que fazer a aplicação no maior eixo do ultrassom, do transdutor. Se você fizer perpendicular ao maior eixo, você não vê a sombra acústica do ultrassom, não acha agulha. Então, para que você ache a sua agulha, ele tem que estar no mesmo plano do eixo maior do ultrassom. Então, vocês vão ver agora no cotovelo que é mais fácil identificar isso. É uma patologia com uma paciente, essa paciente tem uma epicondilite lateral crônica, tem lesões anatômicas pequenas na inserção. Então, aqui a gente vê o epicôndilo, a gente vê a cabeça do rádio aqui embaixo, a gente vê essa região mais escurecida, mostrando uma má qualidade desse tendão na origem dos extensores, e também vai ser feita essa aplicação intratendínea, tentando preencher com ácido hialurônico esse tratamento. Então, aqui a gente vê o ultrassom no seu transdutor maior, no seu eixo maior, e a agulha entrando exatamente no mesmo ângulo, no mesmo eixo do eixo maior do ultrassom, e aí a gente consegue ver essa agulha literalmente chegando junto ao tendão e fazendo a aplicação numa região segura no paciente. Então, a gente vê uma linhazinha bem brilhante, bem tênue, que é a chegada do ultrassom, e você tem segurança. Eu realmente faço somente a aplicação do ácido hialurônico quando eu tenho segurança onde eu faço essa aplicação. Algumas complicações em relação à aplicação do ácido hialurônico no cotovelo, que é muito menor no ombro. Essa região ela é extremamente vascularizada, então é comum avisar o doente que pode ficar um pequeno hematoma, que vai ter um abaulamento nessa região durante algumas horas, porque você cria um espaço que ele não existe para aplicação, e aí você tem uma região que quando você tira o ultrassom, você vê uma bolinha no epicôndilo, avisa o doente que isso vai acontecer, mas que em 2 a 3 horas esse inchaço ele diminui. Então aqui já passou aqui a agulhinha, já está feito o final da aplicação e o preenchimento dessa lesão. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Então, eu falei tudo da sua função. Então, o que eu tenho de experiência com o uso com o Sportvis na minha clínica? Tá? A gente faz uso frequente da medicação, faz um trabalho extremamente correto, não super indicando a utilização do ácido hialurônico. Eu acho que quando a gente super indica, a gente acaba trazendo pacientes com resultados ruins. Então, quando você tem o paciente correto da indicação, ele vai bem. A epicondilite lateral eu faço praticamente em todos os meus doentes, porque o resultado ele acelera muito o processo de retorno do paciente, e nas tendinopatias mais refratárias ao tratamento conservador. Então, começa a medicação, começa a fisioterapia, começa a ter mais dor ou evoluir com mais dor, eu normalmente faço uso dessa ferramenta do ácido hialurônico. Então, ela tem uma aplicabilidade muito boa no dia a dia no consultório. As operadoras de saúde, quando você indica corretamente, com exames subsidiários, onde você pede as indicações escritas em bula, para as patologias escritas em bulas do produto, eles não têm problema em fazer a sua liberação. O paciente, cada vez mais, ele aceita a infiltração. Então, alguns pacientes têm muito medo com agulha ainda, mas quando você explica um pouco o que você quer fazer com esse tendão, a maioria dos pacientes eles não reclamam de fazer. Os resultados na minha prática clínica, eu tenho melhorado muito o resultado de dor e de retorno funcional dos pacientes que demorariam mais para melhorar, eles aceleram o processo de recuperação, e a gente também tem um acompanhamento que, além da liberação, existe um recebimento das operadoras de saúde, porque, afinal de contas, a gente tem que trabalhar, então a gente tem que ter esse retorno financeiro também da prática que a gente usa. Não adianta cobrar uma coisa que você não faz, mas se você faz, a gente tem que ter o recebimento. O que eu deixo de recado é esse quadrado, Learn More, porque assim, eu ainda estou em fase de aprendizado do uso do ácido hialurônico, eu não posso dizer que eu tenho um aprendizado completo disso. Eu gosto muito do ácido hialurônico, eu acho o ácido hialurônico, ele tem uma função extremamente importante na ortopedia hoje em dia, assim como eu vejo a medicina regenerativa, que ela vai chegar muito forte também. Eu não acho que o ácido hialurônico vai perder para a medicina regenerativa, eles vão começar a trabalhar junto, porque eu vejo o ácido hialurônico como uma parte regenerativa biológica desse paciente, e eu acredito que a gente tem que sempre aprender e aprender e aprender para melhor tratar os nossos doentes. Fico aqui o meu contato, esse é meu site, ombroecotovelo.org, e o site do nosso grupo, e eu me coloco à inteira disposição de vocês para qualquer dúvida, tanto hoje quanto qualquer outro contato. É um prazer imenso estar aqui e tenho a agradecer a oportunidade. Obrigado.
parabéns pela apresentação, obrigado. Eu tenho uma dúvida, duas. Na sua experiência pessoal, quanto tempo depois da ação era o esporte no Palmeiras, tenista, né? E após a reparação de uma artroscopia do computador, ele fazia a aplicação esportivo ou um processo degenerativo, a doença inflamatória do tendão é muito relacionado com o que o paciente ele tem de clínica, né? É muito difícil você segurar um doente que melhorou totalmente da dor e da sua função do dia a dia a não voltar à prática esportiva. O que você tem que, às vezes, perder tempo com esse doente é tentar entender o que da vida dele ou trabalho estimula mecanicamente o que esse... E o que você faz no processo de fisioterapia é modificar o gesto esportivo ou adaptar o gesto esportivo, ou mesmo que ele usa. Quem joga tênis aqui sabe que o grip da raquete ele tem uma influência muito grande nas dores do cotovelo. Então, às vezes, pequenos ajustes esportivos ou mudanças discretas do gesto esportivo faz com que o doente já melhore muito da sua clínica. Então, é muito difícil de dar uma resposta assim, quando o paciente volta ao esporte, porque eu acho que isso é muito individual, tá? Normalmente, os pacientes da epicondilite lateral, se você fazer um tratamento conservador, ele demora de 4 a 6 meses para ter uma melhora completa da sua sintomatologia. Mas com o uso de ácido hialurônico, eu percebo pacientes com 2 meses, 2 meses e meio, entrar no consultório e falar, doutor, eu não sinto mais nada, eu posso voltar ao esporte? É uma dificuldade também, mas eu já tratei paciente com tênis que agora não existe tênis, e você faz a aplicação, são 2 aplicações. Isso, o Sport V são 2 aplicações. Então, aplicações 2, mas melhora tanto que ele não aguenta ficar muito tempo sem praticar o esporte. Você não consegue segurar, assim, você faz 2. Se está sem dor, ele vai jogar. Volta na terceira, quarta semana, ele já está jogando. Ele vai jogar. Esses pacientes eles têm que entender, a gente usa, eu acho inclusive a terminologia epicondilite, né? O it no final, ele traz um caráter que somente é inflamatório. E o doente, normalmente, quando ele chega para a gente, doutor, eu já tomei anti-inflamatório e não melhorou, porque eu estou com uma inflamação no cotovelo. O mais importante é explicar para o doente que ele não tem somente uma inflamação. Ele tem uma doença mecânica do cotovelo, que se ele não fizer todo o tratamento que deve ser feito de correção esportiva, de correção laboral, ele vai melhorar rápido, mas ele vai voltar a sentir dor depois. E isso é muito difícil quando você lida esporte, principalmente as pessoas que têm um certo grau esportivo maior, eles têm a necessidade do esporte, né? O esporte ele produz substâncias prazerosas para o nosso corpo, em que as pessoas que fazem isso demais, eles acabam sentindo falta. Mas nunca deixe de avisar o doente de que o tratamento não é somente a infiltração. A infiltração ele é um método de acelerar o processo mecânico e degenerativo desse tendão para que o paciente fique bom. Isso não exime o paciente de ter uma reabilitação adequada para que ele não volte a sentir isso. Tá? Em relação à segunda pergunta, em relação às doenças do manguito rotador, até final do ano, até perto de outubro, eu não tinha por rotina fazer o uso do ácido hialurônico nos tratamentos coadjuvantes da cicatrização do manguito rotador. Quando eu fui atrás desses trabalhos mostrando que ele tem uma integração, uma melhora da integração tendão-osso, quando a gente vê em ratos, em coelhos, honestamente, o que o cirurgião de ombro não quer ter é relesão do manguito. Então, a partir de outubro, eu tenho feito, eu não faço no ato cirúrgico, tá? Por que eu não faço no ato cirúrgico? Eu estou cheio de soro, eu não tenho uma fixação decente desse tendão, eu tenho uma situação desfavorável a jogar o ácido hialurônico no lixo. Ele vai ser absorvido junto com o soro, ele vai diluir, eu perco a quantidade. Então, quando o paciente vem retirar os pontos comigo no consultório, isso não é nem na primeira semana, com 10 a 12 dias que eu retiro os pontos,
que o corpo desse paciente ele me demonstre, estou cicatrizando, eu faço o ultrassom e faço a aplicação peritendinosa com ácido hialurônico. E aí eu faço 2 aplicações, eu faço uma aplicação quando eu tiro os pontos e faço a segunda aplicação quando eu vou tirar a tipóia desse doente com 4 semanas. E aí, o que eu observo? Uma diminuição de rigidez. Então, o paciente ele tem uma fluidez em relação ao tendão. Então, não capsulite adesiva, mas aqueles ombros congelados pós-cirúrgicos, que o paciente fica muito na tipóia, eu percebo que esse paciente diminui essa sensação de rigidez e o paciente tem um resultado funcional mais rápido em relação à fisioterapia. O que eu faço com o meu doente hoje 95% dos meus doentes fazem reabilitação com o mesmo fisioterapeuta. Então eu tenho noção do protocolo que é feito. É claro que a gente individualiza esse protocolo relativo à lesão e o método cirúrgico que a gente faz. Mas eu tenho resposta do meu fisioterapeuta em que, a partir do momento que eu comecei a fazer a prática o ácido hialurônico, os pacientes começaram a ter resultados mais rápidos em relação à função e diminuição de dor. Eu comecei a fazer, não assim dessa forma que você faz. Mas, poucos casos, 3 casos só que eu comecei a fazer depois. E depois de 4 semanas, quando parou de usar a tipóia, realmente a resposta, pelo menos esses 3 que estou acompanhando, o resultado foi bem melhor que eu faço a primeira aplicação com 10 a 12 dias, quando eu tiro os pontos, porque o que eu acho é o seguinte, quando a gente tem a rigidez pós-cirúrgica do manguito rotador, o paciente ele desenvolve essa rigidez nesse mês todo. Então, quando você tira a tipóia, você já tem instalado uma limitação que veio acontecer nesse mês. Então, na tentativa de evitar essa rigidez, eu faço uma aplicação no meio do caminho e faço uma aplicação no final, né? Quando o paciente, por exemplo, ele fica 6 semanas imobilizado, então nas lesões maiores do manguito rotador, eu tendo a pedir 3 ampolas. Eu faço uma aplicação com 12 dias, eu faço uma aplicação com 4 semanas, quando eu começo o pendular e rotação externa e elevação passiva, e faço uma terceira aplicação com 6 semanas, porque esse paciente é um paciente de manejo mais difícil. O que eu acho é que tudo que traz benefício para a cicatrização do manguito, a gente tem que tentar usar. Primeiro, parabéns pela apresentação. Obrigado. Acho que isso é um tema novo, né? Ainda tem um estudo, já tem muita certeza sobre o uso. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é lesões parciais, principalmente naquela lesão inicial, com menos de 25%, insercional, paciente jovem, sem falar, porque a gente busca a cicatrização daquilo. Quando você faz, em que época do tratamento, e isso vale para as tendinopatias também, que talvez seja 90% do nosso consultório. Eu vi que se você tem protocolos, aí que eu entendi, caso refratário, não está melhorando, mas quando, né? Porque eu explico. Acho que essa é a maior dúvida. Sim. Quando que a gente faz o ácido hialurônico para esses pacientes? Também quero saber se você faz 2 doses nas tendinopatias. E quando? Exatamente quando? Os tratamentos das tendinopatias, tanto os trabalhos que falam do Sport Vis quanto o descrito em bula, é preconizado 2 ampolas. Tá? Para joelho do René Avis são preconizados 3 ampolas. Alguns trabalhos demonstraram que fazer 2 ampolas ou 3 ampolas não causa uma alteração da sua função do colágeno, do estímulo do colágeno, a biomecânica do colágeno. Por isso que é escrito em bula somente 2 ampolas. Alguns outros ácidos hialurônicos têm uma variação disso, então é muito bom você conhecer o produto. Eu uso o Sport Vis por segurança do que eu faço, que é um produto que eu tenho segurança do que eu faço. Vamos falar primeiro das lesões parciais, tá? Para mim, a lesão parcial do manguito, ele é uma lesão que ele está te mostrando que é um tendão doente de evolução ruim. Tá? Então, o maior gap que a gente tem hoje na cirurgia de ombro e cotovelo é o que fazer com a lesão parcial. A gente sabe hoje que a partir de 50% você encara como se fosse uma lesão total e você tende a operar. Tá? Principalmente que o paciente já tem dor crônica e perda de força muito parecida com a lesão completa. Mas a gente tem aquele limbo do paciente a menos de 50%, que quando você começa a tratar como uma tendinopatia, muitos evoluem bem e muitos evoluem mal. E por incrível que pareça, o doente que mais evolui mal são as lesões articulares, não as lesões bursais. Então, eu faço 100% dos pacientes com lesões parciais menores de 50% o ácido hialurônico.
Para mim, lesão parcial é tentativa de guerra para resolver a doença do tendão. Então, eu faço periarticular nas lesões bursais e a única situação que eu faço na lesão são nas lesões em pasta, as lesões parciais articulares. Por quê? Eu acho que tanto o estímulo do ácido hialurônico quanto o estímulo inflamatório da infiltração aumenta a circulação daquela região e é o único paciente. Eu peço desculpa para o doente, vai doer a aplicação, mas eu estou tentando. Tá? O que eu tenho notado na minha prática clínica, as lesões bursais evoluem muito bem. É impressionante. As lesões bursais, elas melhoram muito a dor, elas melhoram muito a sintomatologia e você percebe uma manutenção dessa doença do tendão, uma pequena diminuição, um pequeno aumento, mas muito pequeno, de 1, 2 milímetros, tanto para diminuir a lesão quanto para aumentar a lesão, quando você repete essa ressonância com 6 meses e 1 ano. Eu já tenho acompanhamento de pacientes de 1 ano de lesões parciais do manguito que fazem ácido hialurônico a cada 6 meses e a doença não evoluiu. As bursais. As doenças articulares, existe um componente biomecânico diferente que a gente pouco conhece. Então, o meu pior resultado com ácido hialurônico são as lesões articulares, as lesões tipo pasta. Por quê? Porque você percebe que ela é relacionada com o gesto esportivo que o paciente faz e existe uma doença da parte articular do tendão que ela torna com que o tendão perca uma fragilidade. É a única lesão do manguito parcial que eu tendo a operar, mesmo menos de 50%, se o paciente evolui mal com 3 a 4 meses de tratamento conservador e o uso do ácido hialurônico. Porque você sabe que essa doença vai evoluir mal. Hoje se discute muito como operar esse doente. Hoje tem os PET biológicos, tem as fixações transtendíneas, tem a discussão se você completa a lesão ou não. Mas esse paciente pós-operado também vai para o meu protocolo de ácido hialurônico, como eu expliquei anteriormente. As tendinopatias do manguito rotador, alguns trabalhos falam de você tratar todas as tendinopatias com ácido hialurônico, que eu também acho que é aquilo que eu discuti. O excesso faz com que você tenha resultados ruins e supraindica um produto ótimo para que o convênio nos olhos com maus olhos. Então, as tendinopatias são, faço o exame clínico do doente, eu faço ressonância dos pacientes que eu suspeito de doença do manguito rotador, e se ele tiver somente uma doença inflamatória, eu entro no protocolo de tratamento conservador. Medicação, repouso, gelo, mudança da atividade diária. Então, se ele faz esporte com overhand, com o braço acima da altura do ombro, eu corto esse esporte, eu diminuo esse esporte, eu permito um trabalho somente inferior. Vou para um setor de reabilitação, onde tenta fortalecer esse tendão, e se o paciente tem uma atividade laboral, que ele trabalha no computador muito elevado, eu oriento ele a trazer a cadeira mais para cima para que o braço dele trabalhe junto ao corpo. Então, mudo a atividade esportiva e a atividade laboral. Oriento a posição de dormir. Então, que o paciente evite dormir sobre o braço, que ele tente dormir mais com o braço apoiado. Eu gosto muito que o doente durma em cima de um travesseiro. Quanto mais firme o ombro, menos movimento ele tem e menos dor noturna o paciente vai ter. O paciente fez 1 mês, 6 semanas de reabilitação, mudança de tudo isso, e evolui mal, eu solicito o ácido hialurônico. Então, eu tenho um protocolo de 6 semanas. Nessas 6 semanas, o paciente normalmente ele fez 10 a 12 fisioterapias, ele fez a atividade da mudança diária e ele te fala, doutor, nossa, melhorei muito, eu estou ótimo, esse paciente não entra no protocolo. Pô, doutor, não estou muito bem, eu melhorei pouco enquanto eu estava tomando remédio, agora eu não melhorei mais, eu estou pior, mas eu tenho mais ou menos o número mágico das 6 semanas. Lembra que o colágeno, a reformação do colágeno, a melhora do colágeno, a cicatrização, acontece de 90 a 100 dias. Em 90 a 100 dias, o colágeno ele recupera a elasticidade e função. Então, ele com 1 mês e meio, já tem que te demonstrar que o tendão dele está partindo com uma qualidade melhor do tendão. Então, por isso que eu indico fazer a partir daí. Certo? Oi. Aqui. Oi, pode falar. Nos casos das epicondilites, você tem alguma diferença em termos de resultado nos casos mais agudos ou os olhos potinins nos casos mais crônicos? Tem alguma diferença, assim, em termos práticos? Na minha prática, sim. Quando chega para mim o paciente, eu não faço pronto-socorro, então eu não tenho porta de instituição. Então, o paciente, quando ele chega para mim, é difícil ele chegar na epicondilite aguda. Eu estou ou na epicondilite subaguda ou na epicondilite crônica, né? Então, normalmente, o paciente não chega tanto na fase mecânica da epicondilite.
Ele chega para mim mais na fase inflamatória e na fase de reparação tecidual. O que eu comento com o doente é assim, eu gosto muito da consulta clínica. Eu tenho perguntas essenciais quando eu vou tratar um doente, que é assim, há quanto tempo você tem dor? E o que você fez até agora para tratar a sua dor? A grande maioria já fez uso de medicações via oral em relação a anti-inflamatórios, alguns já fizeram um pouco de fisioterapia, mas o que a gente não tem hoje é um protocolo de fisioterapia que trate a epicondilite. Se você for fazer 10 lugares da fisioterapia, vão fazer 10 protocolos diferentes. Então, esse doente, a partir daí, eu explico a doença que ele tem, explico o caráter crônico da doença que ele tem e faço a proposta de uma reabilitação decente, uma mudança de gesto esportivo e atividade diária e o uso do ácido hialurônico. Como eu tenho muitos pacientes subagudos e crônicos, eu não tenho essa comparação do agudo. Né? Então, o paciente está com dor há 2 dias e faz o ácido hialurônico, quando compara um paciente que está tratando há 3 meses e meio. Eu não tenho muito essa comparação. O que eu vejo nos meus casos é que, sim, o ácido hialurônico ele é extremamente benéfico no retorno do doente ao seu dia a dia normal. Principalmente que ele diminui muito a dor. Vou pegar um gancho. Também, a maioria dos pacientes chegam para a gente, hoje, 90% dos casos, o colega tem um consultório e chega no consultório com epicondilite com uma ressonância. Isso deve ser muito comum. Muito. No meu também. Então, chega com a ressonância, eu quero saber se há uma modificação quando vem, porque é uma lesão grande do tendão extensor. Vem aquela fissura, ou vem quase uma lesão quase total, você vê que se isso muda um pouquinho para você na hora de inserir o ácido hialurônico, onde você faz essa infiltração, se você não tem o mesmo padrão. A epicondilite é engraçado, eu mudo um pouco na lesão pasta no manguito, mas eu não mudo a minha aplicação nas patologias do epicôndilo lateral. Tá? O tendão do epicôndilo, quando a gente opera, a gente faz uma cirurgia de cotovelo, onde você abre junto ao epicôndilo, você faz uma via de Cocker, você abre essa região, o tendão ele é muito fino. Então, assim, o manguito é grande, os tendões do cotovelo são finos. Eu tenho medo de fazer uma aplicação intratendínea nessa região e talvez agregar até mais lesão de um tecido de uma qualidade não espetacular. E quando a gente opera a epicondilite, você vê que o tendão ele é um tendão acinzentado, ele é um tendão que tem uma alteração da circulação. Então, você fazer alguma coisa que fere mais esse tendão me dá medo. Então, eu faço em 100% das doenças epicondilite, mesmo que tiver lesão parcial, grande, pequena, ou somente o processo inflamatório, eu faço peritendinosa. Então, eu até brinco com o meu doente, às vezes eu peço desculpa, porque às vezes você, na sombra acústica do ultrassom, a pontinha da agulha, ela some. Então, o doente faz, ô doutor, aí você pegou. Então, eu sei que eu dei uma chegada no tendão do doente, e aí eu tento achar bem a ponta para fazer a aplicação peritendinosa. Tá? Em relação ao tratamento da epicondilite, a literatura mostra que é engraçado, mas alguns pacientes que têm lesão evoluem mais rápido do que os pacientes que não têm lesão. Então, você pega aquela epicondilite inflamada, inchada, com fissuras, o tratamento, o paciente está 6 meses tratando. E você pega um paciente que a ressonância vem lesão parcial de 50% do extensor comum no carpo, você fala, cara, vou operar. Não, doutor, voltarei e melhorou. Né? Então, eu não mudo a conduta do uso de ácido hialurônico se existe a presença de lesão ou não. Eu uso o ácido hialurônico em todas as epicondilites que eu trato. Eu não faço diferença mais. O paciente tem epicondilite, eu tenho tido resultados tão bons com o uso do ácido hialurônico para epicondilite, que isso me reduziu a taxa cirúrgica das epicondilites absurda. Hoje, se você pegar no passado essas lesões grandes, ou depende do paciente, você teria uma tendência a ser mais agressivo com esses doentes. Não vou usar 2020 como parâmetro, porque 2020 não é parâmetro para nada, mas vamos para 2019, eu operei 5 epicondilites no ano. Tá? Em 2017, eu fiz 26 epicondilites no ano. Eu comecei a fazer o ácido hialurônico com mais frequência no final de 2018. Então, assim, você começa a notar que ele é importante no tratamento e no resultado. É muito raro o paciente que precisa de uma cirurgia quando você monta um protocolo decente de mudança diária de atividade, mudança esportiva, entender a doença. O paciente tem que entender a epicondilite. A epicondilite não é uma inflamação, ele tem que entender o uso de uma boa reabilitação
sim, e o ácido hialurônico, para mim, ele faz parte do pacote de protocolo de tratamento das epicondilites. Em relação à pós-aplicação, você orienta o paciente a fazer alguma coisa, ele vai ter que fazer 2 aplicações. Sim. Você afasta das atividades, você mantém fazendo essas coisas, você mantém fazendo a fisioterapia, ou você segura a fisioterapia. Como ele mesmo comentou, tem alguns pacientes que você fala não faz atividade, o paciente ele faz, porque você pega no Instagram, o paciente está fazendo atividade. Principalmente um perfil do hoje do cara que faz crossfit. O cara que faz crossfit, ele melhorou da dor, ele está no estúdio fazendo crossfit, não tem o que fazer, tá? O que eu oriento o meu paciente, tá? Eu não começo a fisioterapia antes do ácido hialurônico. Eu começo o ácido hialurônico primeiro e começo a fisioterapia depois que eu fiz a segunda aplicação. Eu faço uma aplicação, uma semana de diferença entre elas, tá? A aplicação, o dia que o doente faz a aplicação, eu tiro totalmente a atividade esportiva e de esforço com o braço. Por quê? Quer você queira, quer você não queira, é um corpo estranho. Ele vai aumentar a dor, ele vai aumentar o incômodo no dia. No dia seguinte, se o paciente se sentir confortável ao fazer alguma atividade que não tenha esforço repetitivo de extensão do punho, eu libero para ele fazer no dia seguinte. Mas ele tem que diminuir a carga e diminuir a repetição. Alguns pacientes você não consegue tirar da atividade esportiva. Ele tem um vício naquilo. Então você tem que jogar um pouco para ele tentar entender o momento dele. Agora, se ela é puramente laboral, porque hoje com a pandemia a gente tem visto pessoas que estão trabalhando em casa, o que acontece em casa? A cadeira da sala é baixa, a mesa da sala é alta, porque é uma coisa para você ficar sentado 1 hora para se alimentar. Então o paciente ele está trabalhando com o braço muito elevado numa cadeira desconfortável. Então ele tem que fazer, ou ele promove dor no ombro, porque ele está com o braço em abdução constante, ele projeta o tronco à frente, isso aumenta mais o quadro das tendinopatias do manguito, e como o punho está elevado, o teclado fica mais alto, ele trabalha em extensão do punho constante. Então esse trabalho em extensão do punho constante aumenta as doenças do epicôndilo. Esse talvez seja o paciente hoje em dia mais difícil de tratar. Como é que você fala para o doente? Não trabalha na mesa da sala, ele vai trabalhar na cama. O doente não tem um escritório montado. Compra uma cadeira gamer e uma escrivaninha para você fazer. Então, esses doentes são pacientes que a orientação é o mais chato. Põe travesseiro embaixo da mesa, embaixo da cadeira para você sentar mais alto. Tenta colocar um suporte embaixo do antebraço para que o punho não fique em extensão, tá? E normalmente nesses casos quando o paciente tem muita dor e tem uma incapacidade laboral muito grande, você palpa e o paciente tem perda de força, tem os testes positivos bastante exacerbados para epicondilite, eu costumo testar 3 a 5 dias desse doente, mas só na primeira aplicação. Depois eu não costumo testar. O que você nota na aplicação do Sportviz quando o paciente faz a primeira aplicação, ele tem uma melhora de 30% a 35%. Quando o paciente faz a segunda aplicação, hora que funciona, o paciente te ama, porque ele te manda recado depois de 3 dias, doutor, qual é o cotovelo que dói? Eu não lembro mais, eu só sei que dói o cotovelo porque você tem a marca da picada, ficou roxo, né? Ô doutor, ficou roxo, por isso que eu sei que esse cotovelo que é o que dói, porque realmente após a segunda aplicação a melhora é bastante grande. Semana. Também, semanal. Semanal, eu faço semanal. Eu faço uma ampola só. E aí a gente vai entrar numa outra discussão, né? Hoje você já vai pegar colegas que fazem as 2 aplicações no ombro na mesma aplicação, as 2 ampolas, né? Eu não tenho nada contra fazer. Eu comecei a fazer a aplicação semanal porque era o que era orientado no começo, né? No começo se falava joelho cabe as 3 ampolas, no ombro não cabe, então tem que fazer semanal. Mas hoje em dia eu não sei te dizer essa resposta se eu faria as 2 ao mesmo tempo, e eu não acho que o resultado seja diferente, tá? Honestamente eu não acho. O que é ruim para mim quando eu faço toda semana é que eu ocupo 2 horários do doente no meu consultório, né? Então o doente ele pega 2 horários. O que eu tenho como eu tenho 2 salas de procedimento na clínica, e eu normalmente atendo junto com o meu sócio que faz joelho, então a gente briga com as salas de procedimento quem usa, né? Então ele fica uma para ele e uma para mim. Então eu tenho os pacientes da aplicação do ácido hialurônico, eu não tenho eles na minha agenda de atendimento. O paciente ele chega num horário, ele é colocado na sala de aplicação, eu atendi um doente, eu saio, eu faço a aplicação dele, volto e atendo o segundo doente. Então ele é como se fosse um encaixe na minha agenda para eu fazer isso. Eu tenho um colega do grupo, o Álvaro, que é um colega que faz muito o ácido hialurônico também.
é um colega que está estudando muito medicina regenerativa agora, é um grande defensor da regenerativa do nosso grupo. Ele, por exemplo, já faz as 2 aplicações na mesma infiltração. Ele usa a mesma coisa e os resultados deles também são muito bons. Eu faço uma questão convencional de que, para mim, eu acho que funciona, mas eu acho que as 2 aplicações funcionam perfeitamente se fizer as 2 juntas. E outra coisa, não sei se é de partes modos, você falou alguma coisa nisso. Você tem costume de fazer aplicação intraarticular, ou às vezes uma pessoa mais jovem e que já tem início de uma lesão, Artrose. lesão de cartilagem, tem início, assim, você tem alguma coisa assim? Esse tipo de paciente... Aí seria usado o Reniavis. O Reniavis. Esse tipo de paciente é o paciente assim do ombro para a gente que a gente nunca gosta de ter no consultório, né? Porque o paciente jovem com artrose, a maioria desses pacientes, eles têm algumas características. Ou eles têm alguma doença crônica grave, como uma artrite reumatoide juvenil, ou são pacientes extremamente atléticos. Então, atividade esportiva excessiva, você fazer com que o ombro passe o plano escapular numa academia, ou os pacientes no CrossFit, ou os que fazem atividade de queda, como judô e jiu-jitsu, promovem uma sobrecarga articular do ombro, e é muito comum você ter esse paciente com 35, 40 anos de idade no teu consultório, e ele já tem aquela barba de bode, aquele bico, aquele osteofito inferior, uma diminuição do pensamento, puxação recidivante de longa data, né, que depois mais velho para de luxar e tá artrose. Então esse paciente é um paciente muito difícil. Por quê? Porque é um paciente que ele fala assim, doutor, eu não vou parar de fazer o esporte, eu preciso fazer o esporte, você precisa fazer alguma coisa. Então sim, eu faço o Reniavis articular, eu mudo de 2 ampolas para 3 ampolas, faço 3 semanas separadas, tá? 3. O Reniavis são 3. 3 ampolas, faço uma por semana, 3 semanas. Uma por semana, 3 semanas, e eu faço guiado por ultrassom. O que eu gosto de fazer é posterior, pensando no portal posterior da artroscopia. Né? Eu fazia as cegas anteriormente, e quando eu trouxe o ultrassom, eu ponho o transdutor quase perpendicular à espinha da escápula, eu entro como se fosse o portal posterior e eu acho a linha articular e faço a aplicação. Né? O que você percebe é que existe uma melhora mecânica da lubrificação articular. Os pacientes têm uma tendência a melhorar discretamente a sua rotação externa, eles perdem muito a rotação externa, então eles melhoram um pouco da rotação externa e melhoram muito da dor. Então, esses pacientes, eu faço pacientes a cada 6 semanas, eu repito. O que, infelizmente, a gente nota é que ele não diminui a evolução, ele não acaba a evolução da doença da articulação, mas ele parece diminuir o processo de evolução. Então, o primeiro paciente que eu comecei a fazer isso, ele chama Alexandre, é um paciente que é um lutador campeão mundial de jiu-jitsu. O Alexandre, meu paciente durante 15 anos. Esse paciente foi o primeiro paciente que eu fiz o ácido hialurônico articular nele. O ácido hialurônico articular nele segurou o ombro dele durante 6 anos. E o Alexandre está no pós-operatório 9 meses de uma artroplastia total do ombro com uma prótese stimulus, sem haste. Eu fiz uma artroplastia total. E se eu te mostrar os vídeos do paciente, você fala, não, esse paciente não tem prótese, não. Porque o paciente está excelente. Luta jiu-jitsu? Não luta mais. Ele agora gosta de fazer paraquedismo, então ele precisava de movimento e não de força, mas é o meu paciente que eu falo que ele é meu grande exemplo, porque é um paciente de uma perseverança e a gente segurou o máximo que deu, e hoje é um paciente que tem uma prótese total de ombro, ele tem 46 anos, 47 anos, e por incrível que pareça, ele está muito feliz. Ele falou, enquanto aquela aplicação funcionou, eu gostei. De repente, ela teve uma diminuição muito da sua evolução, ele começou a ficar bom um mês e meio, e não é porque a medicação perdeu efeito, é porque a doença articular dele evoluiu. Então, aquilo que ele tinha um pouco de cartilagem, acabou sumindo, o ácido hialurônico não funciona em osso, né? Funciona em cartilagem, consequentemente, o paciente começou a ter mais dor e mais limitação. Certo? Gente, mais uma vez, muito obrigado por todos que vieram aqui comparecer na minha apresentação. Gostaria de agradecer a todos que estão online aí acompanhando essa apresentação também. E, mais uma vez, gostaria de agradecer muito ao Hospital Horto e à Biolab pelo convite e me coloco à inteira disposição. Obrigado. Foi?